tema dessa mensagem está ali. O perigo de viver uma espiritualidade no piloto automático. O perigo de viver uma espiritualidade no piloto automático. Eu queria dizer algumas coisas nessa introdução. A primeira é que espiritualidade saudável jamais será desenvolvida de forma automática, sem reflexão, não combina com os princípios apontados pelo Pai. Segundo, automático é algo impróprio, indevido, inconsequente quando pensamos sobre vida com Deus autêntica e frutífera. E quando eu vivo no automático, eu perco de vista isso, essa profundidade. Por isso, vida autêntica e frutífera jamais será através do automático da espiritualidade. Nossa sociedade, irmãos, vivemos numa sociedade que celebra o automático. Se não vejamos, hoje nós temos carro automático, pelo menos o câmbio automático, porteiros automáticos, portas automáticas, religiosidade automática, relacionamentos automáticos, casamentos automáticos e assim vai. Talvez você possa melhorar essa lista. Uma sociedade que vive no automático. Quando chegamos no relacionamento com Deus, a gente percebe que essa conta não fecha. Não dá para ser assim. Não dá para viver no automático. A última coisa que eu posso dizer aqui é que o automático provoca uma avalanche de novidades sem experiência profunda e duradoura. Quando nós pensamos em tecnologia, e aí a gente tem que fazer essa junção, nós temos novidades. E as novidades nós não estamos dando conta para experimentar todas as novidades, porque amanhã sai outra. E aí não tem experiência duradoura. Se eu tenho esse pensamento na vida com Deus, como é que vai ser? Porque há um descarte muito rápido. E com Deus tem que parar. E se eu estou apressado, se eu estou no automático, eu não vou conseguir viver aquilo que Deus deseja para a minha vida. 3 questões fundamentais a gente tem que pensar quando estamos tratando do piloto automático. Primeiro, é que vida espiritual no piloto automático pode sinalizar, pode estar sinalizando, é uma possibilidade que está existindo um distanciamento do projeto que Deus colocou em suas mãos ou revelou a você. Pessoas que vivem dessa maneira geralmente estão sinalizando que estão se distanciando do projeto do Pai. Não estão percebendo aquela proposta que um dia elas aceitaram. É geralmente assim, é um indício. Porque vida espiritual no piloto automático faz com que as pessoas se distanciem do projeto do Pai. Segundo, meus irmãos, vida espiritual no piloto automático pode estar sinalizando, ou pode sinalizar, ausência de reflexão. O que eu quero de fato com Deus? O que eu quero de fato nessa igreja? O que eu quero de fato quando estou vivendo na comunidade de fé? O que Deus está falando comigo? O que essa palavra tem a ver comigo? O que Deus me disse hoje? O que Deus está falando comigo neste culto? Porque na fé nós não isolamos a nossa mente. Deus nos deu uma mente para a gente raciocinar, para a gente pensar. E quando a vida espiritual está no piloto automático, isso pode estar sinalizando falta de reflexão. Provoca esse distanciamento de Deus, do pensar nas coisas de Deus, de pensar o que Deus está fazendo, como Ele está agindo à nossa volta. Há muito tempo atrás, o nosso saudoso John Stott escreveu um livro fino, mas super importante, que todo cristão deveria ler, que é Crer é Também Pensar, e ele diz na página 58 assim: se não usamos a mente que Deus nos deu, condenamo-nos à superficialidade espiritual, impedindo-nos de alcançar muitas das riquezas da graça de Deus. Se você quer ser abençoado, você precisa usar a sua mente. A sua mente foi dada a você para que você a use e a utilize para a glória dele mesmo. Quando Deus chama alguém, Ele não neutraliza o seu raciocínio. Não é essa a proposta do Evangelho, mas viver no piloto automático sinaliza a falta de reflexão. Eu não estou percebendo o que está acontecendo. Eu não estou percebendo o que Deus está falando. Eu não estou refletindo sobre a minha fé, sobre a minha vida espiritual. Terceiro, vida espiritual no piloto automático pode sinalizar ausência de responsabilidade. Sabe por que eu não penso?
Sabe por que eu não estou pensando nisso? Porque eu não quero me envolver, eu não quero responsabilidade. Eu não quero entender o que Deus colocou em minhas mãos. E aí eu vou vivendo no automático da vida espiritual. A coisa vai, mas vai sem graça, vai sem reflexão, vai sem temor, vai acontecendo. Eu espero que nesse culto, meu amigo, meu irmão, minha ovelha, meu convidado, você não esteja assim no piloto automático, quando Deus já está falando muita coisa e você parece que está anestesiado. Eu espero que você não esteja assim. Mas se tiver até o final, eu espero que Deus converta o seu coração e você não viva mais assim. Porque o piloto automático, em termos espirituais, pode trazer sérios prejuízos para você. E a pergunta então, meus irmãos, a sua vida está no piloto automático? A sua vida espiritual está no piloto automático? Vamos olhar para a Bíblia e vamos perceber alguns exemplos, casos de espiritualidade no piloto automático que a Bíblia registrou para a gente ver. Primeiro exemplo é coletivo, é comunitário. É o povo no deserto. É um exemplo de piloto automático. É milagre, é fogo descendo, é água nascendo do deserto. É comida vindo não sei de onde, é maná descendo, mas eu não estou percebendo. Eu só estou reclamando que falta isso, que falta aquilo. Então, de repente, aquela pessoa que está dirigindo a gente vai orar e passa um tempinho na presença de Deus e parece que não volta, mas iria voltar. Está escrito em Êxodo 32, diz lá, que o povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Sabe por que eles fizeram isso? Porque aquele grupo não estava percebendo o agir de Deus, mesmo Deus fazendo tantas coisas. Eles estavam de forma comunitária no piloto automático de suas vidas. E aí nós falamos, mas tantos milagres, eles não estavam percebendo. Eles não estavam percebendo o agir de Deus. O mesmo povo que vai murmurar, é o mesmo povo que vai falar que no Egito é melhor, porque eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estava no coração deles. Uma coisa é sair do Egito, outra coisa é tirar o Egito do coração. E eles disseram, lá tem comida, a gente está aqui passando necessidade. Não estava percebendo o agir de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus em todo o tempo, desde o abrir o mar, desde as 10 pragas, o abrir do mar vermelho, tudo, os milagres. É um exemplo, meus irmãos, coletivo, de espiritualidade no piloto automático. O exemplo que eu tenho, segundo, é um exemplo conhecido, é um exemplo individual, é o exemplo de Sansão. Sansão, que era um juiz, os juízes exerceram uma função desde a chegada do povo à terra prometida até a monarquia israelita, até o primeiro rei. Eles eram levantados em tempos de guerra para conduzir e liderar o povo de Deus. Portanto, houve um tempo muito grande que nós tivemos juízes. E Sansão, que foi escolhido e separado por Deus, foi um juiz. Diz a palavra de Deus que ele foi um homem, uma vida muito dinâmica, uma vida descontrolada, rompendo os laços e a consagração feita pelos pais. E o texto de Juízes 16 retrata o momento final do seu ministério, entre aspas, quando ele se recusa a falar onde estava a sua força, para Dalila, a última mulher que ele estava se envolvendo, porque ele era um garanhão, um homem que era para ser consagrado a Deus. Aquela mulher que ele estava tendo um caso, ficou perturbando, para que até então ele dissesse onde residia a sua força. E quando ele acaba de falar, diz a palavra do Senhor, que no verso 20 e 21 diz: então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando, e ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Porque ele estava acostumado a brincar com Deus, a brincar com fogo. Sairei de novo, como eu fiz das outras vezes, diz a Bíblia. Mas não sabia que o Senhor o tinha, o quê? Deixado. Ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. E diz a palavra, é um registro triste, a Bíblia não esconde nada, nem os erros de ninguém, para nos ensinar, irmãos. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Que fim trágico
para Sansão. Porque ele brincou. A sua vida estava no piloto automático. E pessoas assim pensam que elas podem utilizar Deus. Sansão estava imaginando isso, que mesmo na desobediência podia usar a hora que ele quisesse Deus. Mas diz o texto que Deus o havia deixado, porque ele viveu a sua vida desprezando o seu chamado de juiz, porque havia uma unção sobre o juiz. No Velho Testamento, as pessoas recebiam uma unção, aquela pessoa, seja o profeta, o rei, ou o juiz. Essa unção do Espírito Santo não era para todos, coisa que acontece no Novo Testamento na conversão. E a presença de Deus foi tirada de Sansão e ele sofreu. Ele pagou um alto preço. É um exemplo de espiritualidade no piloto automático individual. Nós temos o coletivo, teríamos outros. Teríamos o rei Saul, que não obedeceu a palavra de Deus. Teríamos os filhos de Arão, que trouxeram um sacrifício no altar, um fogo estranho no altar, Levítico 10. Existem N exemplos na Bíblia. A nossa tese, meus irmãos, é que uma espiritualidade no piloto automático representa um perigo, é perigo. E a Bíblia nunca escondeu. Então o que a gente pode dizer aqui é que, primeiro, viver uma espiritualidade no piloto automático é um perigo porque produz um estado de mesmice. É um estado de inalterabilidade, não tem mudança, é aquela coisa. Representa até uma chatice. É uma vida espiritual que Deus propõe, é uma vida dinâmica. Mas quem vive no piloto automático parece que parou, está anestesiado, não percebe a presença de Deus. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Os milagres estão acontecendo, o fogo está descendo, a coisa está fluindo e eles estão ali anestesiados. Deus não deseja que a sua vida espiritual entre nesse estado de mesmice, porque a vida de um homem nas mãos de Deus, de uma mulher na mão de Deus, de um jovem na mão de Deus, jamais será uma mesmice, porque Deus está trabalhando na sua vida. Segundo, uma vida espiritual no piloto automático é um perigo também, que produz indiferença diante do que Deus está fazendo. Deus está abençoando, Deus está falando e a pessoa não sente. Aquilo não faz nenhuma diferença para ela, não faz a palavra de Deus, os louvores. Não faz diferença o que Deus está fazendo. Algumas pessoas que sustentam sua vida no piloto automático perdem essa sensibilidade diante de Deus. Elas não choram na presença de Deus, elas não se quebrantam na presença de Deus, elas não se sujeitam à presença de Deus, é a palavra de Deus. Ao culto, seu culto individual a Deus, perdem a sensibilidade diante de Deus. Nós temos um exemplo bíblico também, irmãos, o texto de Isaías, logo no seu começo, diz a palavra do Senhor: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor na velha aliança. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. E isso fazia parte da cultura hebraica. Algo orientado pelo próprio Deus. Chega um momento que Deus diz: olha, isso aí não tem coração nenhum, isso não está legal, eu não quero mais nem saber, eu quero isso. Não quero nem ver isso. E o texto lá no final vai nos dizer: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Eu não quero esse ritual, eu quero vida, eu quero coração. Se vocês perderam a sensibilidade do que tem que fazer. Meus irmãos, a igreja no Brasil e no mundo corre esse risco de perder a sensibilidade diante do manifestar divino. E essa exortação é atualíssima aqui, porque é uma exortação para aquele tempo e é uma exortação para nós quando estamos diante de Deus, fazendo o que nós estamos fazendo. Nós precisamos pensar se estamos fazendo mecanicamente. É como ligar e deixar acontecer. E com Deus não dá para ligar e deixar acontecer, porque Deus está agindo, está falando, está revelando, está exortando. E como é que eu vou receber isso no piloto automático, pensando dessa forma? Isso é perigoso. O Deus da Bíblia se revela e nos momentos de alegria do povo de Deus é tão diferente. Salmo 122, dos cânticos das subidas, olha só. Alegrei-me quando
Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a casa do Senhor, o templo na velha aliança, era uma figura central. Sem templo não há povo. Quando o povo volta do cativeiro, a primeira coisa é restaurar o templo. O templo é a figura central. Há uma alegria ir ao templo. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É um momento de restauração e é um momento na presença de Deus. O salmo que nós lemos no começo do culto, Salmo 80, a minha alma nela, até desfalece. Olha só, gente, pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria. A gente fica muito triste quando antes da cerimônia, da celebração acabar, as pessoas saem. Parece que elas se desconectam rapidamente do culto, da presença de Deus, como se fosse apertar um botão. Mas quando vai a um teatro, a um cinema, estão ali, e passam horas, 2, 3 horas. O retrato que nós temos aqui é o seguinte: até o pardal achou um lar, e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus. Como são felizes, não são tristes, não tem cara de camelo, cara de triste, cara de zangado. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão sem cessar. Olha o quadro que é pintado aqui, meus irmãos. E aí o 10 vai dizer, melhor é um dia nos teus átrios do que em 1000 em outro lugar. Nós temos aprendido na nova aliança que você não precisa vir aqui. O altar é o seu coração na presença de Deus, o lugar que você se humilha. Mas a pergunta é essa que o texto provoca. Melhor é um dia nos teus atos, na tua presença, do que em outro lugar, 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Eu quero estar perto de Deus. Eu quero estar perto onde Deus está trabalhando. Seja na minha casa, seja na casa de um irmão, seja na igreja. Eu quero ficar perto do manifestar divino. É isso? É essa lição que a gente aprende aqui. Porque lá era o local. Mas nós somos chamados na nova aliança de casa de Deus. A presença de Deus está em nós. Nós somos a casa de Deus. E é uma descrição de quem está na presença de Deus fantástica aqui. Eu anelo, eu até me desfaleço. Para muitas pessoas que chegam no lugar, seja aqui, seja em outro lugar, e parece que a celebração é uma coisa chata, elas querem ir embora, elas perderam a alegria da presença de Deus, porque estão no piloto automático. Eu quero que você ouça essa frase que vai aparecer aí, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. Olha só, quando você vive apenas no ritual, e a obrigação, você perde o melhor da festa e da celebração ao Senhor. Você perde o melhor da festa, porque você quer cumprir o ritual. E você fica tranquilo, cumprir o ritual. Eu quero dizer para você, deixar você tranquilo, que Deus não quer que você cumpra ritual, que você bata o martelo de domingo. Não, você está na nova aliança, está livre. Deus trabalha diferente na sua vida. Você não tem que cumprir o ritual para o restante da semana você ficar tranquilo, não. Porque é 7 dias, 24/7. Não é aqui hoje, no domingo, no culto principal. É amanhã, na segunda-feira também. Aonde você estiver, você está na presença de Deus. Você é templo de Deus se você é convertido. Deus está em você. É isso. Mas quando eu estou vivendo uma espiritualidade no piloto automático, eu perco essa sensibilidade da presença de Deus. Coisa que aconteceu com o povo no deserto. Terceiro, meus irmãos, viver uma espiritualidade no piloto automático é um perigo, porque produz um afastamento do plano de Deus. A pessoa perde o que Deus queria para mim, o que Ele falou, o que Ele deseja. E as pessoas começam a ser minadas porque se afastaram do plano de Deus e se afastaram porque estão vivendo uma vida assim meio seca, meio mecânica, não deixar acontecer. A vida espiritual não é deixar acontecer, é tomar decisões, hoje e amanhã. É proativo, não é passivo, é proativo. Diante da palavra, diante da igreja, diante do conselho, diante da pregação, diante do ministério, diante do que Deus está falando, é agir. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando acabar esse culto? É uma pergunta boa para a gente responder. As pessoas estão sendo minadas pela ausência de discernimento, porque estão vivendo assim, minadas pela ausência de direcionamento, parece que Deus não está governando. São minadas pela ausência da palavra, são minadas porque não tem quebrantamento.
Eu já disse isso aqui, quando você se quebranta, quando você chora na presença de Deus, você se ergue. E você não se ergue com altivez, você se ergue entendendo que você é um carente de Deus, você precisa de Deus. Esse é o risco que muitas pessoas correm de viver a vida espiritual no piloto automático, sem temor ao Senhor, sem temor à palavra de Deus. O rei Saul, 1 Samuel 15, 22, diz que Samuel, porém, respondeu diante de uma obrigação, de um plano de desobedecer a palavra de Deus pelo ritual. E ele diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel disse: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Samuel disse para ele, ele o rejeitou como rei. Saul perdeu o seu reinado porque quis cumprir o ritual ao invés de obedecer a palavra de Deus. Estava preocupado com os animais que deveriam ser sacrificados no ritual e perdeu de vista a palavra de Deus. Nós corremos o risco de perder de vista a palavra de Deus enquanto estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo coisas. O rei Saul queria fazer suas coisas, mas perdeu de vista a palavra de Deus. Nós não podemos perder de vista a palavra de Deus enquanto estamos fazendo o que estamos fazendo. Seja as coisas para Deus ou não, diretamente. Seja nossos afazeres, nós devemos guardar a palavra de Deus. Espiritualidade no piloto automático é perigoso por 3 coisas. Porque produz um estado de mesmice, produz indiferença diante de Deus, produz um afastamento do plano de Deus. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: por que você precisa deixar de viver no piloto automático? Por que uma pessoa chamada por Deus precisa deixar de viver no piloto automático? Por que uma pessoa que começou bem, não está indo mal, precisa deixar de viver no piloto automático? Nós temos as respostas da palavra também. Primeiro, porque Deus deseja comunicar coisas grandes para a sua vida. Nós devemos ter essa visão, irmãos. Não seja inocente. Você tem que saber disso. A sua vida no piloto automático, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso Jeremias disse: clama a mim, e a palavra de Deus através dele, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Meus irmãos, nós sabemos de tudo? Sim ou não? Sabemos de tudo? Não. Nós precisamos ouvir a voz de Deus? Sim. Nós temos um Deus que sabe tudo? Sim. Então, se eu não sei tudo, eu estou diante de um Deus que sabe tudo, é vantajoso que eu me dobre diante dele e diga: Senhor, eu estou clamando a Ti, para que o Senhor me responda coisas que eu não conheço, o que eu não sei, eu preciso das respostas do Senhor. E quando eu deixo essa visão automática, espiritual, eu posso ouvir as coisas grandiosas de Deus. Vamos ler lá novamente, Jeremias 33, 3? Clama a mim. A dinâmica no piloto automático é uma dinâmica fria. É como alguém ligasse um botão e a coisa fluísse. Não há crescimento espiritual assim, não há vida espiritual saudável assim, não dá. E Deus quer falar conosco. E se eu mantenho esse padrão negativo, automático, eu não posso ouvir a voz de Deus. Por isso, nessa altura desse sermão, desse culto, nós podemos ter pessoas aqui, espero que nós não tenhamos, pessoas que estão dormindo espiritualmente, se não estiverem literalmente. Sem perceber a glória de Deus, sem perceber que Deus quer falar com elas. E a palavra comunicação nos remete a um relacionamento. Piloto automático impede a comunicação com Deus. Nós vamos ter agora um encontro com casais, e uma das queixas das mulheres é que os maridos não as ouvem porque parecem que estão no piloto automático, sim ou não? E as mulheres reclamam. Eu falo, parece que estou falando com uma parede. E em todo relacionamento é prejudicial isso. E se eu quero um relacionamento com Deus, eu preciso estar atento. Por isso o profeta Abacuque nos ensina sobre isso. Ele diz: vou subir a minha torre de vigia, veja aí, e vou esperar com atenção.
vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. E como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Então nós temos 3 palavras importantes: subir, esperar e registrar, escrever. Você tem que registrar o que Deus está falando com você, para você não esquecer. Você tem que subir. Aqui é uma posição para você ouvir a voz de Deus. O subir muitas vezes é descer. Vou usar um evangeliquez aqui, olha o mistério aqui. O subir às vezes é descer. É você se humilhar. É você estar numa posição que Deus vai estar falando com você. E você esperar o que Deus vai falar. Porque o cara está no automático da vida, é tudo rápido. E de repente, Deus, está demorando muito, vou abrir fora. Está demorando muito, Senhor, vou abrir fora. Não tenho paciência, não. Você tem alguma coisa para falar comigo? Fala logo. Está vendo como é que é difícil? Porque com Deus não pode ser assim. Tem que esperar. E Ele vai falar, diz a palavra. É a resposta aqui já. Escreve com clareza o que eu vou lhe mostrar. Se você busca aquela posição, a torre de vigia, e você espera, meu amigo, Deus vai falar com você. Porque é a sua promessa. Nós lemos agora o texto de Jeremias 29. Deus tem planos de paz. E Ele quer se revelar àquele que busca de todo o coração. É subir, esperar e registrar. Pode registrar uma palavra específica ao seu coração. Por isso que nós precisamos sair da espiritualidade automática, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, tem que sair desse sistema. Dessa coisa que nos impede, essa postura que nos impede de ouvirmos a voz de Deus. Então o texto nos aponta para o fato de que é necessário subir a torre de vigia. Subir a torre de vigia aqui significa sair do conforto da religiosidade para ouvir a voz de Deus. Ter tempo para Deus. O texto aponta para a necessidade aqui de esperar com atenção o que Deus vai dizer. Você tem pressa? Não pode ter pressa na presença de Deus. Você tem que estar esperando, você tem que esperar até que Deus fale ao seu coração e a sua promessa que Ele vai falar. O texto aponta para o fato de que é necessário escrever o que Deus está revelando. Escreva a visão, é a palavra Abacuque. E aqueles que estão ouvindo e obedecendo a voz de Deus não podem ficar nessa mesmice, porque estão no processo do agir de Deus. Querem ouvir a voz de Deus. Estão preocupadas com aquilo que Deus vai falar. A segunda resposta do porquê você precisa deixar de viver no piloto automático é porque Deus deseja trazer uma dinâmica espiritual diferenciada para a sua vida. Uma das visões mais erradas que tem hoje é que Deus quer usar esse ou aquele. Essa pessoa Deus vai usar, essa pessoa Deus não vai usar. É assim, essa pessoa Deus vai usar, essa pessoa Deus não vai usar. Essa pessoa Deus vai usar, essa pessoa Deus não vai usar. Essa compreensão que as pessoas têm. Eu quero dizer para você que Deus quer usar você. É você, que Ele te chamou. Não é mal me quer e bem me quer não, meu irmão, na Bíblia não. Deus quer usar você. Agora, se você ficar fora do processo, você vai ficar sem esse agir de Deus. Deus quer o seu coração, a sua disposição, a abertura do seu coração. Ele vai te levar para uma dinâmica espiritual diferenciada. E as pessoas dizem, Jesus é o meu mestre. Você já viu a dinâmica de Jesus, da vida de Jesus, como é que foi? Você viu como é que Ele viveu? E o padrão da vida de Jesus é diferenciada. E se a gente está seguindo Jesus, a gente tem que ouvir. O tema desse ano dessa igreja é Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Veja que a dinâmica que Jesus está envolvido. Jesus não viveu na passividade. Ele estava fazendo, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu estou no centro da vontade de Deus, o pai me enviou, eu estou enviando vocês. Assim Ele disse para os seus discípulos. Então, a vida que Deus nos leva é semelhante ao itinerário de Jesus, o caminho de Jesus, como Ele conduziu a sua vida. Nós não seremos Ele, mas seremos parecidos com Ele, porque nós somos discípulos de Jesus. E aqueles que estão no piloto automático seguem os seus próprios itinerários, não o itinerário de Jesus. E se a gente tem a visão do reino de Deus,
que Jesus inaugurou, Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele aproximou o reino. E quando eu me sujeito a Deus, estou debaixo do reino de Deus, do governo de Deus. Eu estou entendendo esse processo. Eu sou um cristão nessa perspectiva, seguindo os passos de Cristo, deixando Ele usar a minha vida. Eu não sou um patinho feio, Deus não me jogou para escanteio, Deus quer usar a minha vida, não importa a sua profissão, a sua idade, nada, Deus quer usar você, não importa onde você more, Deus quer usar você. Você precisa estar sensível à voz de Deus, porque Ele quer levar você a uma condição diferenciada, com sensibilidade, e a gente precisa ouvir isso da palavra de Deus. Terceiro, porque você precisa deixar de viver no piloto automático, é porque Deus deseja revelar o seu propósito para a sua vida. 2 textos são importantes de Provérbios. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O outro diz, em seu coração o homem planeja, mas o Senhor determina os seus passos. Essa é a perspectiva bíblica, porque você pode planejar e executar sem Deus. Uma pessoa que está na visão do automático, na espiritualidade automática, ela planeja, ela faz, e se lá na frente ela tem prejuízo, aí que ela vai parar e pensar, peraí, eu estou por conta própria, eu estou fazendo as coisas da minha própria força, eu não estou ouvindo a Deus, porque em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que determina. É essa visão que nós temos da palavra. Ao homem pertencem os planos do coração e a gente faz os planos. Mas diz o texto na parte B, mas do Senhor vem a resposta da língua. E se você entende que não é vontade de Deus, não dê o próximo passo. Ninguém saberá, meus irmãos, é uma verdade, o propósito divino na mesmice, na indiferença, no afastamento de Deus, no piloto automático da vida espiritual. Então, deixar o piloto automático em termos espirituais não é assumir o controle. Não é assumir o controle. Deixar o piloto automático não é para você assumir, mas para você entregar o controle para Deus. Não é para você pedir a outra pessoa para controlar, é para você deixar Deus controlar. Então Deus está falando com pessoas nessa noite que precisam entregar o controle para Deus. Se a sua vida não está debaixo do controle de Deus, meu irmão, meu amigo, você precisa entregar o controle para Deus. E para que isso aconteça, é preciso reconhecer qual é o tom que você está dando para a tua vida. O que você está fazendo de errado. Qual o erro que você tem que confessar. Qual o pecado que tem que confessar. O que você tem que dizer para Deus. Talvez algumas pessoas precisam dizer, eu estou perdido, Deus. Estou perdida, Deus. Eu estou tendo controle. Eu quero controlar a minha própria vida. Talvez você tenha que reconhecer isso. Talvez você tenha que reconhecer que há muitos anos na vida espiritual você perdeu a alegria. Você não tem sensibilidade. A razão pela qual, meus irmãos, o mundo atrai tantas pessoas e a gente se assusta como atrai, é porque as pessoas perderam a sensibilidade na presença de Deus e nada faz diferença. Um cristão hoje parece que é igual a um não cristão. Não há diferença alguma na vida de muitas pessoas porque perderam a sensibilidade, a alegria da presença de Deus. E quando a gente perde a alegria, muitas coisas vão entrando na nossa vida e a gente perde o foco de vez. E a gente cai num automático, a gente bate o nosso cartão domingo e segunda-feira ninguém segura a gente. Eu espero que a sua vida não esteja assim. São trevas espirituais que vão se juntando no coração da pessoa que vive assim. No livro Santidade, o J.C. Riley, ele diz, as trevas espirituais chegam em lombo de cavalo. Chegam rápido. E vão embora a pé. Chegam em lombo de cavalo e vão embora a pé. Sobrevêm antes de nos darmos consciência da sua chegada, depois partem com grande lentidão. E é difícil se livrar daquilo. E é capaz de fazer um crente ficar preso, amarrado a tantas coisas. Mas Deus quer libertar você, mesmo que você esteja preso nessa noite. Se você clamar a Ele, dizer, Deus, eu quero ter aquela sede que eu já tive. Que eu não tenho mais, que eu perdi, a alegria da palavra, a alegria da presença do Senhor na minha vida. Eu quero ter essa alegria, eu quero sair desse piloto automático, quero ter sede do Senhor. Amém? Deus quer realizar essa obra em nossos corações, meus irmãos.
você está com a sua vida no piloto automático? Nós aprendemos aqui algumas coisas importantes. A gente viu que porque é perigoso viver no piloto automático. Primeiro, porque produz um estado de mesmice. Aí servir a Deus, vir à igreja é uma chatice, servir é uma chatice. Porque vira uma religiosidade, vira obrigação. E servir a Deus não é assim. Produz indiferença. Deus está fazendo como Ele fez ao longo do processo histórico com o seu povo até hoje. E a pessoa está ali, não está percebendo o que Deus está fazendo. Produz afastamento como consequência do plano de Deus. E por que eu preciso deixar? E por que é necessário deixar o piloto automático? Porque Deus deseja comunicar coisas grandiosas. Deus deseja comunicar. E a palavra do profeta é tão atual. Clama a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E nós não sabemos de nada. Deus é que tem o controle. Clame a Ele. Porque Deus deseja também trazer uma dinâmica para você diferenciada. Um viver na presença dEle diferenciado. Porque Deus deseja revelar o seu propósito para a sua vida. O que Ele quer da sua vida, afinal? Se você perdeu isso de vista, hoje é o tempo, é o dia para você recobrar aquilo que Deus falou talvez há anos, há meses, e você perdeu de vista. Porque você deixou a sua vida no piloto automático. E não é isso que Deus deseja para mim, nem para ninguém aqui, porque Deus quer agir. Ele é pai, Ele é amigo, quer nos ensinar, e quer ter relacionamento conosco. E se a gente aperta um botão na presença de Deus, Ele não vai ter um relacionamento como deseja ter comigo, com você. E se a gente liga e desliga, a vida espiritual não é assim, meus irmãos. Nós estamos cercados desse mundo de facilidades, do avanço tecnológico, mas isso aqui não vai mudar. Os princípios que devem nortear a minha vida espiritual jamais mudarão. Você precisa de dar tempo para Deus na sua vida, para que Deus faça a obra na sua vida, na sua casa. Amém?